Fala pessoal, belezinha? Aqui é o professor Daniel, Estamos com mais uma aula de ciências e a gente vai estar vendo hoje transformações físicas e químicas. Na nossa última aula a gente realizou o estudo das misturas, e suas classificações. Então a gente vai estar dando continuidade com o nosso conteúdo. Então, seguindo hoje, vamos analisar alguns tipos de transformações químicas e físicas que podem ocorrer a partir dessas misturas, como vimos na última aula. O que é então uma transformação física e química? Uma transformação já fala, é uma mudança, então vai ter uma alteração do material, da composição após essa mistura. E podemos ter, pessoal, duas classificações, né? Fenômenos físicos e fenômenos químicos. Fenômenos físicos, pessoal. No fenômeno físico vai ocorrer o que chamamos de transformação física. O que é? A transformação se refere à mudança. Nesse caso, vai ocorrer somente mudança de estado físico. Então, vai manter a composição da molécula, alterando somente o seu estado físico. Um exemplo que a gente tem é o gelo. O gelo, quando derrete, passa do estado sólido para o estado líquido. É a mesma substância, H2O, mantém as mesmas propriedades, porém só mudou o estado físico. Né? E não ocorre, pessoal, formação de novas substâncias. A mesma substância que tinha na composição inicial, temos na composição final. Não temos a formação de novas substâncias. Por isso, a gente classifica como transformação física. Então, vai ocorrer mudança apenas no estado físico. Então, vai ocorrer somente mudança do estado físico. Então, essa mudança de estado físico vai ocorrer conforme aumente a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior vai ser essa transformação do estado físico. Vamos observar aqui a imagem. Aqui então temos as mudanças de estados físicos. Então, vamos analisar cada uma. Vamos começar aqui pelo gelo. O gelo é o material que está em estado sólido. Então, ele representa qualquer material em estado sólido. Ao aquecer esse material, pessoal, quando passamos o gelo do estado sólido para o estado líquido, a gente diz que ocorreu uma fusão. Então, mudou o estado físico do sólido para líquido. Como que ocorre essa mudança? Ela vai ocorrer devido ao recebimento de calor. Então, a água no estado sólido recebe calor e essas moléculas da água, elas começam a ficar mais livres, devido a esse ganho de calor. Então, ocorre essa mudança do estado físico. Se essa água continuar recebendo calor, ou seja, vai continuar recebendo mais energia, essa água do estado líquido, ela pode passar para uma nova fase, que é chamada de vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, as moléculas, estão mais agitadas, elas ficam mais livres. Então, passando do estado líquido para o estado gasoso. Se esse estado gasoso, pessoal, fizer o processo inverso, se ele se resfriar, ou perder calor, vai ocorrer o que chamamos de liquefação, ou condensação, que é o caso que acontece quando estamos preparando algum alimento, que a tampa forma aquelas gotículas de água na tampa. Então, aquilo é liquefação. Então, passagem do estado sólido, do estado gasoso para o estado líquido. O mesmo processo ocorre com a formação das nuvens de chuva. Então, o vapor de água vai se aglomerando, e chega a um ponto que ela se condensa. E quando ela se condensa, ocorre a precipitação e formação da chuva. Então, passou do estado de vapor para o estado líquido. Se essa água líquida agora perder mais calor, ela vai entrar no processo que chamamos de solidificação, que é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Então, ela perdeu o calor que ela tinha. Então, as moléculas ficaram mais aglomeradas, compactadas, passando então para o estado
Sólido, né, é o que ocorre quando temos a preparo de gelos, né, alimentos congelados, né, então ocorre o processo de solidificação, né, então ela perde calor, né, para o ambiente e fica sólido. Um caso especial que temos, pessoal, né, é a passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso, né, ou processo inverso. Então chamamos de sublimação. Né? Um exemplo que a gente tem é a naftalina, né, aquelas bolinhas que o pessoal coloca nas roupas para poder evitar, né, aparecimento de baratas, né, então, e outros insetos. Né? Então, a naftalina ela passa do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Então chamamos de sublimação, né? Ou o processo inverso, também é chamado de sublimação. Né? Então esses são ah, as mudanças de estado físico da matéria. Né? Então, de acordo com a mudança de estado físico, né, vai receber essas classificações. Então, quanto maior a temperatura, né, vai ocorrer mudança do estado físico. Se ela perde calor, então vai voltar para o estado sólido. Aqui a gente está vendo aqui a imagem, né, que se mostrando como que ficam as moléculas, né? Então aqui a gente tem o estado sólido, líquido e gasoso. Se vocês observarem, né, no estado sólido, os átomos, né, as moléculas da água, né, elas ficam mais unidas, né? Então ocorre pouca agitação, né? Elas não conseguem se mover devido estarem muito compactadas. Conforme ela vai mudando de estado físico, né, passando aqui para o estado líquido, né, ela consegue se mover entre as moléculas, né? Então elas conseguem deslizar umas sobre as outras, né? Por isso que o material adquire, né, o seu estado líquido. E no estado gasoso, né, os átomos já estão mais afastados, né, uns dos outros. É por isso que estão, né, em estado gasoso. Vamos seguir aqui. Fenômenos químicos. Nos fenômenos químicos, pessoal, ocorre o que chamamos de transformação química. E diferentemente da transformação física, né, aqui vamos ter a formação de novas substâncias e alteração das suas propriedades. Né? Então, se antes uma substância, né, era, por exemplo, né, água mais outro material, né, o produto resultante dessa mistura, né, não será mais água, será uma nova substância. Né? Então, na transformação química tem uma formação de novas substâncias. Então, vai ocorrer a formação de novas substâncias, o que chamamos de reação química, que vai alterar a composição da molécula. Então, como que ocorre nessa transformação? Então, a gente vai ter um estado inicial composto por reagentes. Só escrever aqui. Então, temos aqui, ó, produto inicial, reagentes, né? Então, esses produtos vão se reagir provocando uma reação química, né, que pode também ser estimulada com calor, né, com eletricidade, e vai formar um produto final, né, chamado de produto. Né? Então, as substâncias que inicialmente realizaram a mistura são chamados de reagentes. E o resultado dessa reação é chamado de produto. Vamos seguir aqui. Então, vai ocorrer uma alteração da natureza da matéria e de suas propriedades. Né? Então, vão ser novas substâncias com novas propriedades. Ocorre a formação de novas substâncias, alterando a composição da molécula. Né? Então, vamos observar aqui o exemplo. Aqui a gente tem o processo da fotossíntese. Né? O que ocorre na fotossíntese? A planta, né, ela absorve gás carbônico e transforma, né, em um novo produto. Mas o que acontece nessa reação? Então, se você observar aqui a imagem, ela capta gás carbônico e juntamente com a água, né, que ela absorveu do solo, vai gerar uma reação. E com a ajuda da luz, né, captada, né, através da clorofila da planta, ela vai conseguir realizar a fotossíntese, produzindo então glicose e oxigênio.
A glicose será utilizada pela planta, né, e o oxigênio liberado para a atmosfera. Então, se vocês observarem, aqui a gente tem dois produtos iniciais, né, dois reagentes iniciais, gás carbônico e água, e produzindo dois produtos totalmente diferentes. Então, esse aqui é o produto da reação, glicose e oxigênio. Então, são moléculas distintas, cada uma das outras. Então, cada uma vai apresentar propriedades diferentes. Vamos seguir aqui, então. Observe esse segundo caso. A gente tem, então, a madeira, né, a lenha, e juntamente com o oxigênio, né, então, para poder queimar essa madeira, a gente precisa de oxigênio. E juntamente com a ação do fogo, então o fogo está nesse papel aqui de ajudar nessa reação, vai provocar mudança de estado físico. Então vai queimar esse material nessa madeira, formando dois produtos novos, dois produtos distintos. Nesse caso, gás carbônico que será liberado para a atmosfera e a fuligem, a cinza. Então, se vocês observarem aqui, então são materiais totalmente diferentes, né, com novas composições. Então aqui a gente tinha madeira e o resultado foi cinzas, né, e gás liberado para a atmosfera. Então a gente diz que altera a composição da molécula, né, então vai formar novas substâncias, né? Então isso a gente classifica como transformação química. Então, vai produzir novas substâncias com propriedades diferentes, né, das iniciais. Pessoal, vamos ver aqui alguns casos que exemplificam transformação química e o que pode ocorrer, né? Então, algumas características da transformação química. Pode ocorrer liberação de gás, né? Um exemplo que a gente tem é quando colocamos comprimidos efervescentes na água, né? Então, elas liberam CO2 para a atmosfera, né, e produzindo uma substância diferente da inicial, né, porque antes tínhamos água, foi adicionado, né, o comprimido efervescente e vai formar então uma nova substância, né, com uma nova composição. Podemos ocorrer também na transformação química mudança de cor. Opa, mudança de cor, né? Então essa é uma das características da transformação química. Então, como colecionamos substâncias, né, com propriedades distintas, vai formar uma nova coloração. No, né? Caso da adicionarmos substâncias ácidas com substâncias básicas, né? Então, vai adquirir uma certa coloração, né? Então, a gente diz que formou que ocorreu uma transformação química. E também pode ocorrer aumento de temperatura, né? Ou aumento de temperatura, né? Produção de cor. Né? Então, é uma das características também de transformação química. Né? Que a gente tem o exemplo do fogos de artifício. Né? Então, a gente tem o material, além da pólvora e outros componentes, que ao entrar em contato com oxigênio juntamente com o fogo, produzem, né, coloração, né, e cheiro, e então uma nova substância. Pessoal, então foi isso da nossa aula de hoje, né? Não esqueçam de responder às atividades, né? E qualquer dúvida, mandem os comentários que a gente vai estar tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima aula de ciências.